Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 17 de abril, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. Adesão à Convenção de Budapeste incentivará a maturidade das leis brasileiras. Como diminuir riscos de segurança em celulares pessoais no trabalho. Inteligência artificial clona a voz em golpe de sequestro falso. E eu começo com essa notícia que fala: a adesão à Convenção de Budapeste incentivará a maturidade das leis brasileiras. Foi publicado no dia 13 um decreto presidencial em que o governo federal brasileiro confirma formalmente a sua adesão à Convenção de Budapeste. Esse tratado internacional foi firmado em 2001 e atualmente conta com 66 nações que subscreveram, sendo mais da metade países europeus, além dos Estados Unidos, Canadá e Japão. O Brasil foi convidado para aderir em 2019, com o Congresso Nacional aprovando a sua promulgação em 2021. O objetivo da convenção é promover a cooperação dos países membros nas ações de combate ao cybercrime, assegurando ampliação de ferramentas legais para o enfrentamento dos crimes em rede. Além disso, ela viabiliza ações conjuntas do Brasil com a comunidade internacional em situações de evasão de fronteiras. A união desses marcos deve ainda fortalecer ferramentas legais já existentes sobre o tema, como o Marco Civil da Internet e a LGPD. O documento internacional cita como infrações cybercriminosas violações de dados, interferência de sistemas, fraudes e golpes informáticos, crimes de conteúdo ilícito, entre outros. Ela prevê investigações e julgamentos de conduta dessas infrações nas instâncias domésticas e internacionais. Patrícia Peck, advogada e sócia fundadora da Peck Advogados, comenta que quando o tratado foi desenvolvido, muitos países já reconheciam que o crime organizado era capaz de se transformar em crime cibernético, tornando essencial a necessidade de se criar uma política comum de repressão aos crimes cibernéticos nos países signatários. Com isso, torna-se essencial uma ação conjunta das nações em um ambiente aglutinador de tantas ameaças e vários ordenamentos jurídicos distintos. A proposta da Convenção é aprovar uma legislação apropriada para a cooperação internacional dos países, aproximando estados e indústrias na luta contra o cybercrime. Ao mesmo tempo, ela é capaz de pacificar conceitos, defender interesses legítimos no desenvolvimento da tecnologia, acelerar todo o processo de descoberta e punição das infrações penais, atender regulamentações de proteção de dados, direitos humanos e outros, explica ela em entrevista à Security Report. Patrícia ainda fala da demora do país em ingressar entre os signatários do documento. Segundo ela, apesar da demora de 22 anos para agregar o marco internacional como decreto legal, o Brasil não ficou inerte nas ações de segurança cyber, aprovando leis e atualizando entendimentos jurídicos de forma a considerar as transformações das atividades dos criminosos em rede. Além disso, a Convenção de Budapeste ainda traz outras questões que precisam ser revistas pelo Congresso Nacional. Há previsões de violações de dados e interferências de sistemas, por exemplo, ainda carentes de análise mais profunda, assim como responsabilização de pessoa jurídica, definição de medidas excepcionais em casos de crime flagrante ou definição de informação cadastral. Apesar disso, é um grande avanço para o Brasil e um assunto que estávamos demasiadamente atrasados e que nos permite atuar de forma mais efetiva no meio digital, completa advogada. De fato, uma boa notícia. Espero, obviamente, que isso seja apenas o início, né, e que muito insumo, muito material se desenvolva disso. Alguns pontos realmente ainda são um pouco nebulosos e carecem de maior aprofundamento, maior descrição. Como diminuir riscos de segurança em celulares pessoais no trabalho? Com a transição para o home office e os regimes híbridos, as barreiras entre atividades pessoais e trabalho ficaram ainda menos visíveis. É difícil encontrar alguém que não use um aparelho próprio para atividades profissionais, seja o acesso a sistemas internos ou aquela olhadinha nos e-mails, atividades simples e corriqueiras, mas que também podem trazer riscos.
A separação, entretanto, costuma entrar no caminho da comodidade. Afinal, não é muito agradável andar por aí com dois celulares ou usar uma dupla de notebooks em uma mesma mesa, mudando o dispositivo na hora do lazer. Os criminosos se aproveitam dessa união, muitas vezes sacramentada no mundo corporativo por uma política BIOD, ou traga seu próprio dispositivo, para aplicar principalmente golpes de phishing, se passando por contatos comerciais, parceiros de negócios ou até mesmo membros da própria organização. Ao mesmo tempo, o uso de serviços de entretenimento e jogos no tempo livre também traz seus riscos quando o mesmo aparelho é compartilhado. Além do perigo quanto ao desvio de informações ou à permanência de dados fora dos domínios corporativos mais seguros, há também a possibilidade de ataques envolvendo malware, spyware ou até mesmo instalação de um app espião por um cônjuge que pode acabar capturando também informações empresariais. O alerta, publicado pelos especialistas da McAfee, sugere a separação de dispositivos como o caminho mais simples para manter a segurança. Caso isso não seja possível, vale criar perfis separados para atividades pessoais e de trabalho, sempre mantendo aparelhos travados com códigos de acesso e biometria para evitar acessos de terceiros não autorizados. Apps e sistemas operacionais devem ser sempre mantidos atualizados. As contas corporativas e também em redes sociais e outros serviços devem estar protegidas com senhas seguras e complexas, autenticação em dois fatores e verificação biométrica. No caso de uso em espaços públicos com Wi-Fi disponíveis, é importante aplicar uma VPN para manter o sigilo dos dados. Aplicativos de segurança, firewalls e antivírus, também necessários, costumam trazer recursos desse tipo. Por fim, é importante manter o olho vivo para ataques de phishing ou tentativas de contato nas quais os bandidos se passam por empresas, parceiros ou colegas de trabalho. Verifique identidade e pense se a comunicação faz sentido por meio de um app pessoal de mensageria ou SMS, por exemplo, evitando clicar em links ou passar dados a qualquer mínimo sinal de que a abordagem possa não ser legítima. Ainda, os usuários devem prestar atenção nas políticas e restrições de segurança de suas empresas, se certificando de que o uso de dispositivos pessoais para atividades de trabalho é aceito. Caso exista a exigência de uso de VPNs ou outros requisitos, eles devem ser seguidos, principalmente no acesso em conexões públicas ou com protocolos de proteção. Gente, sinceramente, se pegássemos essa matéria e disséssemos que ela é de 2018, todos vocês acreditariam. São as mesmas recomendações que existem há muitos anos. Para vocês terem uma dimensão do quanto esse assunto ainda continua sendo difícil, o quanto continua sendo um grande desafio para a segurança. E por que isso é um grande desafio? Simples. Se já é difícil garantir adequado tratamento aos dados a partir do uso de dispositivos corporativos, quem dirá pessoal? A partir do momento que uma informação entra num dispositivo pessoal, nem a área de segurança ou a empresa tem mais controle. Isso não existe. Não existe. Pode ter algum controle para diminuir a possibilidade de que algum risco se materialize, mas a verdade é que a partir do momento que não está num dispositivo corporativo, você não domina mais aquele dado. Você não consegue mais garantir o que pode ser feito. Ele pode vazar sem que você saiba, a informação está num equipamento que não é seu, a informação ela pode ser alterada, ela pode ser compartilhada, muita coisa pode acontecer. Então, esse é um grande desafio. Por mais que eu concorde, não é nada diferente do desafio mesmo antes da pandemia. A pandemia acelerou algumas coisas, é verdade, mas vamos lá. Smartphone ou celular com acesso a e-mail corporativo ou com acesso a alguns sistemas corporativos, isso é algo que eu ouço há muito tempo. Pelo menos 10, 12 anos tranquilamente. E sempre foi e vai continuar sendo um desafio. Mais importante, acho que assim, o aspecto a matéria fala da conscientização dos usuários e de fato isso é importante. Isso é sempre importante. Por isso que eu disse que a matéria poderia ser de 2018 e continuar sendo válida, porque
o cenário não mudou, nós não conseguimos fazer muito melhor do que fazíamos no passado. Eu acho que o mais importante aqui é definir o que pode ser acessível a partir desse tipo de dispositivo. E-mail pode ser. E-mail deveria ser local de dados sensíveis. O que pode, o que não pode, o que deve ser evitado. Por isso que a questão do treinamento e também o uso de algumas ferramentas é importante para tentar evitar que algumas informações acabem sendo utilizadas a partir desses sistemas que podem ser acessíveis de dispositivos não corporativos, se for o caso. Esse é um tema bastante complexo, galera, bastante complexo. Então, assim, não pensem que fazendo tudo isso vai estar seguro, não pense que ignorar esse tema vai fazer a sua empresa ser mais segura, porque não vai. Infelizmente, hoje, se alguém está mal intencionado, você tem informações sensíveis no notebook. Alguém com o celular pode estar filmando, pode estar fotografando e você não está, não consegue perceber, não consegue enxergar essa ação. Então, por isso que algumas questões antigas, princípios básicos da segurança, ainda são muito importantes. Classificar adequadamente os dados, garantir que as pessoas acessam um mínimo e só aquilo que é realmente necessário para o desempenho das suas atividades, monitorar comportamentos anômalos, blindar ambientes, sistemas para que os controles funcionem e você consiga garantir segurança desses dados, etc. Tem muitas coisas que poderiam ser sugeridas aqui, mas tudo isso não é suficiente. Então, a questão do dispositivo, a matéria poderia fazer acreditar, não, tem como fazer de forma segura, tem como incorrer em menos riscos, mas garantir que os dados vão ser adequadamente tratados, improvável. Inteligência artificial clona voz em golpe de sequestro falso. Um novo golpe de sequestro falso se aproveita dos avanços da inteligência artificial para simular a voz das vítimas. Um dos casos mais recentes aconteceu no Arizona, Estados Unidos. Segundo as informações divulgadas pela emissora WKYT, tudo começou quando Jennifer De Stefano, mãe de uma adolescente de 15 anos, recebeu uma chamada suspeita de um contato desconhecido. Ao atender a ligação, Jennifer foi surpreendida pela voz, ou suposta voz, da filha, em prantos. Por coincidência, a jovem estava em outra cidade no momento do contato, o que deixou a mãe ainda mais preocupada. Logo em seguida, ela relata que ouviu a voz de um homem anunciando o sequestro. Estou com sua filha. Se você chamar a polícia ou qualquer um, vou entupi-la de drogas e deixá-la no México. O criminoso aceitou $50.000 pelo resgate, enquanto a voz da jovem pedindo ajuda continuava ecoando no telefone. Felizmente, a polícia foi acionada ainda durante o contato. Após confirmar que a vítima estava segura, a mulher encerrou a chamada. Um especialista da Universidade Estadual do Arizona explicou que bastam 3 segundos de amostra de áudio para conseguir clonar a entonação, bem como a emoção de uma voz usando IA. Segundo o FBI, os golpistas procuram os alvos acessando as redes sociais. Uma dica para contornar o problema é manter o perfil fechado, alertam as autoridades. Em entrevista à emissora americana, Jennifer disse que era quase impossível saber que a voz era falsa. Era a voz dela, era a entonação dela, era assim que ela teria chorado. Nunca duvidei, nem por um segundo, que fosse ela. Essa é a parte esquisita que realmente me deixou preocupada. De fato, né, galera, assim, por isso que falam tanto de regulamentar o uso da inteligência artificial. Porque, assim como a gente viu recentemente matérias com fotos, até envolvendo o Papa, fotos falsas, ou envolvendo o Trump, agora é possível também clonar a voz. Aí que tá. Muitos falam, não, precisamos acabar com a senha, vamos começar a utilizar somente a biometria. Pois existem formas, muitas vezes, de burlar a biometria. Eu não sei até que ponto a clonagem, a partir da inteligência artificial, é possível de ser distinguida da voz original e verdadeira da pessoa. Talvez com alguns recursos seja possível. Não tenho isso certo.
Já sei, né, de mecanismos utilizados para digitais, para burlar, por exemplo. Então, é aquela coisa, não é um tipo de autenticação que vai garantir a segurança. Por isso que muitas vezes eu falo em múltiplo fator de autenticação. É justamente o conjunto de fatores que torna mais possível que seja uma pessoa. Eu não estou nem dizendo que garante, mais possível. Então, se você consegue identificar a senha, mais um token via aplicativo, mais a localização, mais o dispositivo autenticado, mais quanto mais fatores você for somando, aumenta a chance de você estar realmente autorizando um acesso que deveria ser autorizado. Então é bastante preocupante, acho que a forma com que as coisas caminham vai ficar muito difícil para todos nós, inclusive para qualquer pessoa, né, se preparar para os golpes. Os golpes estão cada vez mais sofisticados, né? Infelizmente, os criminosos parecem estar sempre um, dois passos à frente. Existe uma nova tecnologia, eles extraem o que tem dessa nova tecnologia e já começam a aplicar em golpes. Assim foi com o ChatGPT, que começou a ser utilizado para a criação de código malicioso, para malware, que começou a ser utilizado para a confecção de mensagens utilizadas em ataque de phishing, para evitar erros, para ludibriar as pessoas, para trabalhar incessantemente, criando mais volume de coisas do que as pessoas seriam capazes de fazer. Agora, clonagem de voz. Bastante complicado, estamos em tempos muito desafiadores. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótima semana a todos e até a próxima.